que você está aqui no nosso dia 3, terceiro dia do nosso propósito de 7 dias de oração da madrugada. Glória a Deus para sua vida. Você que ainda não viu os outros dias, né? Tá tudo salvo lá no meu canal do YouTube. Depois você entra lá, o link tá aqui na minha bio e você se beneficia, né, desses 2 dias aí que nós tivemos de muita bênção, né, de muita graça e de muito favor do Espírito Santo na nossa vida. Que bom que você tá aqui, né? Que bom. Hoje eu quero pedir para você, quero fazer um apelo, né, como mãe, vocês que estão aqui, que são mães, que são pais, né, que conhecem a dor de ter um filho em uma situação crítica, né? Hoje nós vamos levantar a nossa voz, nós vamos colocar o nosso coração também, para que o Senhor, Ele que pode tudo, Ele que é o Deus do impossível, Ele que é capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós vamos colocar hoje na nossa oração da madrugada a vida do jovem Kaique, né? Eu quero que você apresente o Kaique aí nas suas orações, apresente o Kaique também nesta madrugada e toda a família dele, né? Os pais, né? Os familiares, enfim, todas as pessoas que estão aí, né? No aguardo de boas notícias da vida desse jovem, né? Então apresente ele nesta madrugada, né? Para que o Senhor visite ele nesse momento, para que o Senhor, que é o autor e consumador da nossa vida, Ele tenha compaixão desse jovem, né? Para que esse jovem venha a ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Posso contar com você para você apresentar a demanda desse jovem aí nos próximos dias? Eu sei que eu posso. E nesta madrugada o Senhor trouxe ao meu coração a passagem que está em João. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 4. João capítulo 4, nós vamos meditar a partir do versículo 21. Esse propósito ele foi gerado no coração do Senhor, depois ele colocou no meu coração, né? Para que eu trouxesse para vocês com o nome de posicionados, posicionadas, né? Eu tenho falado para você que muitas vezes nós não recebemos aquilo que tanto pedimos para o Senhor, porque nós não estamos posicionadas naquilo que Ele precisa que nós estejamos, né? Na palavra, na obediência, deixando para trás tudo aquilo que nos impede de viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, né? Então nós precisamos aprender a obedecer aos princípios, tudo aquilo que o Senhor nos pede, para que nós possamos acessar, né, o que Ele tem para nós. Então em João capítulo 4 nós temos um cenário, né, de uma mulher que conversa com Jesus. Uma mulher que tem uma conversa, uma mulher samaritana que tem um encontro pessoal com Jesus. Imagina o privilégio de poder ter um encontro pessoal com Jesus. E se eu te disser que esse encontro pessoal, eu e você, nós podemos ter todos os dias também? Se eu disser que esse encontro não é algo que está ali destinado somente naquele cenário, mas que nós somos convidados todos os dias a nos aproximarmos desta fonte de água viva que é Jesus. Então, dentro desse cenário aí, dessa conversa dessa mulher samaritana com Jesus, nós vamos ter um questionamento quando essa mulher pergunta para o próprio Jesus, né? Qual que é a forma de adorar? Qual que é a forma de adoração? Porque o povo dela, o povo samaritano, adorava nos montes, mas os judeus adoravam lá em Jerusalém. Isso, ela faz esse questionamento para Jesus. Qual que é a forma, qual que é o lugar onde se deve adorar? Então hoje, para você que anota aí, o tema é em espírito e em verdade, que foi esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, né? Qual que é a nossa forma de adoração? Vamos ler a partir do versículo 21? Diz assim, ó. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. Olha o 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha seus olhos, Pai. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta madrugada, em comunhão com os meus irmãos, te pedindo, Pai, traga luz aos nossos olhos através desta palavra. Traga luz para tudo aquilo que está no escuro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa alma. Pai, que esta palavra venha ser como espada na nossa vida, separando, Pai, tudo aquilo que nós estamos sendo, de tudo aquilo que nós precisamos ainda ser. Nos ajude a ter discernimento de tudo aquilo que nós precisamos para essa nova fase da nossa vida. E eu peço, Pai, para que o Senhor nesta madrugada dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da nossa vida, para que em tudo eles nos abençoem, eles nos protejam, eles guerreiem e vencem ao nosso favor. Tudo isso eu te peço, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, que nenhuma das situações da nossa vida que estejam na jurisdição das trevas permaneçam ocultas, que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, revelar a nós tudo aquilo que está escondido, para que nós possamos trazer a luz que é Jesus. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Você coloca aí, amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, como você tem adorado a Deus? Eu não sei como está seu coração hoje, mas eu tenho vivenciado alguns dias desafiadores e creio que muitas pessoas, porque tem pessoas que chegam até nós, né, até mim e falam, André, tem sido muito difícil os dias. Eu acredito, minhas irmãs, meu irmão, meus irmãos, que todos nós, em um determinado nível, em uma determinada área, estamos passando por algum tipo de provação. Esses dias eu até falei, né? Por isso, a necessidade de nós sermos empáticos uns com os outros. Na fila do supermercado, no trabalho, no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que o outro traz dentro do coração. De repente, a única palavra que a pessoa tem, o único momento de alegria que a pessoa tem é aquele. Às vezes no trabalho, às vezes num tempo de mesa com alguma pessoa, e às vezes a palavra que a gente fala é uma palavra que vai de encontrador daquela pessoa. E às vezes a gente tem a oportunidade de curar, e no entanto a gente machuca. E o Senhor me pergunta hoje, pergunta para você assim, filho, filha, como você tem me adorado? De que forma você tem me adorado? Você tem se apresentado a mim de uma forma genuína, sincera? E isso quer dizer que não é todas as vezes que nós vamos nos apresentar para adorar o nosso Deus, o nosso Pai, transbordando de alegria. Eu já presenciei isso e sei que a maioria de vocês também. Muitas vezes nós vamos nos achegar a Deus com lágrimas nos olhos. Muitas vezes nós vamos cantar um louvor como nós cantamos aqui, nós vamos erguer as nossas mãos, mas o nosso coração vai estar
pequenininho de dor. Muitas vezes as únicas orações que nós vamos ter condição de apresentar para o nosso Deus, sabe o que são? As lágrimas que rolam dos nossos olhos. Pode ser que você esteja nesse período, um período de dor, num período de mudança, num período de respostas, um período de incertezas. Mas o Senhor hoje fala ao meu e ao seu coração. Eu desejo, meu filho, minha filha, que você se apresente a mim do jeito que você está e permita que eu mude tudo em você. Existem respostas que nós não vamos encontrar nas pessoas. Existem respostas que muitas vezes nós não vamos encontrar no nosso dia a dia. Mas todas as vezes que eu decido, e é decisão, mesmo estando aos prantos, mesmo estando em um momento de dor, em um momento de luta, em um momento de incertezas, eu escolho adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode ser que nesses últimos dias você tenha se aproximado assim no Senhor, ó. Ai, Pai, eu nem sei o que dizer. A única coisa que eu posso te oferecer neste momento são as lágrimas que caem dos meus olhos. É o meu cansaço, é o meu medo, é a minha incerteza. De que forma nós temos adorado a Deus? Não é somente levantarmos as nossas mãos, abrirmos as nossas bocas, mas a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar. Muitas vezes nós estamos lá no culto, ou no momento, né? Ou ontem, igual nós tivemos a nossa célula ontem, onde nós temos a oportunidade de adorar o nosso Deus, reconhecendo quem Ele é. Mas nós só estamos aqui, ó, com o nosso corpo. A nossa mente está em outro lugar. Está vagando por aí, está dispersa, está longe do Senhor. Andréia, mas é porque você não sabe o que eu tenho vivido. Eu imagino, né? Eu sou uma mulher que eu trabalho com as dores das pessoas. E eu tenho as minhas próprias dores também. Eu tenho os meus momentos desafiadores, eu tenho os meus momentos em que eu preciso também me voltar para mim. Né? O fato de ser uma terapeuta não me blinda de passar pelos processos que muitas de vocês passam. Tem os momentos difíceis. Mas, eu tenho pedido ao Senhor que mesmo nesses momentos em que me faltam as palavras e me sobram as lágrimas, eu não o deixe de adorar, reconhecendo verdadeiramente quem Ele é. Às vezes esse pedido que você colocou nesse papel aí, quando nós iniciamos esse propósito de 7 dias da oração da madrugada, você colocou e às vezes você falou assim, ó, isso aqui só o Senhor pode fazer por mim. A Andréia não pode, meus pastores não podem, a irmãzinha lá do círculo de oração não pode, é só o Senhor que pode fazer por mim. E Ele faz. A adoração não vai mudar quem Deus é, mas com certeza ela muda quem nós somos. E quando Jesus falou para essa mulher que vai chegar do dia em que vocês não adorarão, nem neste monte, nem em Jerusalém, o que Jesus quer dizer? Minha irmã, meu irmão, que a nossa adoração, ela tem que ser independente da nossa condição geográfica. Independente se eu estou no culto, se eu estou numa célula, eu tenho que adorar ao Senhor em todo lugar. Existem pessoas, agora eu vou voltar lá no primeiro dia que nós começamos o nosso propósito, onde eu falei para você sobre a armadura de Deus, a armadura do cristão. Existem pessoas que são assim, ó, quando elas estão num ambiente
religioso, quando elas estão num culto, quando elas estão numa célula, quando elas estão num contexto, elas pegam a sua armadura, elas vestem a sua armadura aqui, meu Deus, aqui eu sou espiritual, aqui eu ergo as minhas mãos, aqui é o lugar. Mas quando elas saem daquele contexto, sabe o que elas fazem? O pastor Oswaldo Lobo fala muito sobre isso. Elas fazem o striptease da armadura. Ela arranca tudo. Ela lança fora o escudo, ela arranca o capacete, né? Ela desfaz de tudo. Deixa eu te falar, uma vez que você tomou a armadura para si, não tem como tirar. Ela faz parte de você. Então a nossa adoração ao Senhor é independente da geografia que estamos. A nossa geografia muitas vezes muda. Pode ser que hoje eu esteja aqui, né? Pode ser não, hoje eu estou aqui em Iturama, Minas Gerais. Mas pode ser que daqui a um tempo o Senhor me leve para outro lugar, para outro estado. E o fato de eu estar em outro lugar, em outro estado, não pode mudar a minha adoração. Foi isso que esta mulher foi orientada. Independente do lugar que você está, você precisa adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, você é um verdadeiro adorador. Você adora o Senhor em qualquer situação da sua vida. Às vezes você vai adorar ao Senhor, como eu disse agora há pouco, com lágrimas nos olhos. Às vezes vai acontecer situação na sua vida, como acontece na minha, que você fala assim, eu não tenho explicação para isso. Meu Deus, até ontem estava tudo bem, até ontem, meu Deus, a minha vida estava certinha. Agora hoje, uma pequena situação mudou tudo. Deixa eu te falar. Se você é uma pessoa que é levada pelas situações que acontecem na sua vida, coloca amor nas minhas palavras. Você é uma pessoa que ainda não tem firmeza na sua fé. Independente do que aconteça, nós precisamos nos manter posicionadas e adorarmos em espírito e em verdade, porque a palavra nos diz, são esses os verdadeiros adoradores, são esses os adoradores que herdarão o reino de Deus, são esses os adoradores que se achegarão, que tocarão o coração do Pai. Meu irmão, minha irmã, não dependa das circunstâncias, não dependa da geografia, mas dependa do lugar do relacionamento que você está com Cristo. Pode te levar para o outro lado do mundo, mas continue posicionada, o adorando em espírito e em verdade. Quando a minha mãe estava doente, teve uma pessoa que falou assim pra mim, meu Deus, você ora tanto, você jejua tanto, você, ajuda tantas outras pessoas e você passando por essa situação. E se Deus levar a sua mãe? E o Senhor já tinha falado ao meu coração que era tempo de plantar, mas era tempo também de colher. Era tempo de arrancar o que se planta, Era tempo de plantar, mas era tempo de arrancar o que se planta. Eu já sabia que o Senhor ia levar minha mãe. E eu falei, independente, se Ele fizer como de fato já fez milagres na minha vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele a curar, Ele é Deus. Mas se Ele a levar, Ele continua sendo Deus. Isso é reconhecer em todos os estágios da nossa vida que independente da situação, se hoje eu estou chorando, se hoje eu estou sofrendo, ou se hoje eu estou me alegrando, ou se hoje eu tenho os meus ao meu lado, ou se hoje eu já não tenho mais os meus ao meu lado, eu não negocio de olhar para Deus e o adorar em espírito e em verdade, ou reconhecendo como Ele é o autor
o consumador, aquele que me ama, aquele que me resgatou, o Deus Todo-Poderoso. Não é todas as vezes que nós vamos estar inteiras. Pode ser que hoje você está quebrada em 1000 pedaços. Pode ser que hoje você tenha presenciado algumas situações na sua vida em que tem te deixado num lugar de dor. Pode ser que hoje você tenha sido abandonada, largada, rejeitada. Pode ser que hoje você esteja passando por um luto, por uma tristeza muito grande, por uma incerteza. Pode ser que hoje você esteja aguardando uma resposta de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que independente desta situação, olhe para o alto. Lembra o salmo de ontem? Olhe para o alto e reconheça que é de lá que vem o seu refúgio. E o adore em espírito e em verdade, do jeitinho que você está. André, eu não estou bem. Não são todos os dias que vamos estar, mas todos os dias nós deveremos reconhecer em espírito e em verdade quem Deus é. Adoração, meu irmão, minha irmã, é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Independente, como diz o louvor, independente se vai ter fruto na vide, se a videira vai florescer, independente, todavia, nós vamos nos alegrar e vou além. Nós vamos adorar e nós vamos adorar em espírito e em verdade. Pode ser que hoje a verdade da sua alma é um cenário de dor. Pode ser que hoje você se aproxime do Senhor com lágrimas nos olhos, mas não deixe de adorar. Se posicione e nós vamos ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você nessa madrugada. Eu quero pedir ao Senhor nesta madrugada que Ele nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, aqueles que agradam o coração dEle. Pai, no nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta madrugada, em favor da minha vida e da vida de todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui presentes. Eu não sei quais têm sido as situações que elas têm passado, que eles têm passado, quais têm sido os desafios que eles têm enfrentado, Pai. Mas eu sei que hoje o Senhor nos levanta e nos convoca a o adorar em espírito e em verdade, independente da situação que possa estar a nossa vida e o nosso coração. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que somente em Ti nós vamos ter as respostas necessárias para esse tempo. Nós vamos ter o acalento para nossas almas, nós vamos ter o escape e o livramento. Nos ajude. Nos ajude porque muitas vezes nós somos falhas, nós não conseguimos o adorar da forma em que o Senhor merece. Nós temos condicionados a nossa adoração, a adoração que nós temos que render a Ti, Pai, a condição do nosso coração. Mas coloca no nosso coração nesta madrugada que nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos por visão. E nos ajude, Pai, a sermos os adoradores que agradam ao Seu coração, independente do cenário da nossa vida. Nos alimenta nessa madrugada, nos fortalece para aqueles que precisam de vigor físico, seja o vigor físico de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, para aqueles que precisam de um milagre. Existem pessoas aqui que precisam de um milagre. E nesse momento eu te peço que o Senhor alcance também esse jovem, Pai, que precisa da Tua proteção, do Teu zelo e do Teu cuidado. Que o Senhor alcance essa família que está sofrendo, que está angustiada, sofrida, e que mesmo eles, assim como nós, muitas vezes não o adorando em espírito e em verdade, o Senhor nos ajude. Espírito Santo, nos ajude quando nós não temos palavra, quando nos faltam palavras, mas nos sobra lágrimas, quando nos faltam palavras, mas nos sobram angústia, medo, aflição. Esteja conosco. Direciona os nossos caminhos, nos aponta tudo aquilo que nós precisamos fazer.
Em nome de Jesus eu oro, já agradecendo porque eu sei que o Senhor é aquele que nos dá o escape e o livramento. Se você concorda com essa oração, coloca aí, amém. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Hoje eu quero que você medite no salmo que eu coloquei lá no nosso grupo de oração, né, Mulheres Obedientes. Salmo 44, gente, me ajuda. Salmo 44, se eu não me engano, tá lá no nosso grupo. Você vai meditar nele hoje. Você vai tirar um tempinho para você orar em voz alta aquele salmo, tá? Orar com voz audível para você ouvir antes de você dormir. E eu te espero na nossa próxima madrugada com uma palavra vinda direto do trono de Deus para você, para sua casa, para sua família. Esteja aqui comigo na próxima madrugada, 10 para as 3 da manhã. Eu te espero. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que ao dormir, Salmo 46. Então nós vamos meditar no Salmo 46. Obrigada, Mari. Que ao dormir agora você possa ter um sono tranquilo e restaurador. E a gente se vê na próxima madrugada. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Deus te abençoe.